Shalom, shalom. Boa noite a todos que estão se conectando aí. Estamos iniciando mais uma classe nessa quarta-feira. Quero que você que está aí entrando, está participando, coloque desde onde está nos assistindo, de qual cidade, de qual país. Também você pode compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam se conectar. Você pode interagir comigo, deixando seu comentário, fazendo alguma pergunta. Nas quarta-feiras passadas, tenho falado sobre oração. Na última quarta-feira eu falei sobre a cultura do reino. E hoje o que eu senti da parte do Senhor para compartilhar é um dos temas que eu acredito que é principal, né, dentro da sua caminhada com Deus. Você entender isso, você vai estar caminhando corretamente. Isso não é fácil de entender, por experiência própria. Já tenho quase 20 anos de convertido, compromissado, né, com o Senhor, e foram muitos anos para me poder entender isso que eu vou estar anunciando. E confesso que não faz muito tempo que eu entendi isso dentro da dimensão que eu vou estar apresentando hoje a todos que estiverem participando, se conectando conosco. Lembrando que eu faço essas lives aqui, essas classes nas quartas-feiras, sempre na nossa página oficial, Centro Apostólico Shalom, mas também faço cruzado com outras páginas que nós administramos, que é a da Escola Moriá Brasil, até coloquei hoje da Shalom Story também. Se você estiver nos assistindo aí por esse meio, não se assuste, né, porque nós estamos publicando desde a nossa plataforma de ministério. E logo após essa transmissão ao vivo, né, sempre procuro subir no nosso canal do YouTube, que também se chama Canal Shalom. Você procurar no YouTube, ou então quiser o link, eu te direciono para lá. Logo após eu subo nas nossas redes sociais, na minha pessoal, também coloco aí na página do Ministério Shalom, Centro Apostólico Shalom. Acompanhe que você vai saber qual é o canal. E o tema hoje é o Reino de Deus. Quero te perguntar, o que é que você entende por Reino de Deus? Muitos de nós, né, eu falo por experiência e pelo que eu tenho também compartilhado e ouvido de muitas pessoas. Quando se fala de Reino de Deus, muitas pessoas pensam que é algo que vai se esclarecer após a morte. O Reino de Deus se trata quando você partir desta vida, sair do reino humano, dos homens, e entrar no Reino de Deus. Só que não é assim. A própria oração de Jesus, ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, ele ensinou sobre trazer este reino para a terra. Venha o teu reino, venha o teu governo. Ou seja, não se trata de nós irmos até lá. Eu não preciso morrer, partir desta vida, para ir para o reino de Deus. Isso é uma falsa doutrina, né, de que a salvação vem após a morte, que o reino de Deus vem após a morte. Não é isso. Senão nós invalidaríamos a obra do Messias. O Messias morreu, pagou o preço, ressuscitou, para que nós também pudéssemos acessar esse reino de Deus. Então, o tema é esse. Se te interessou, fica até o final. Vou compartilhar muitas chaves aí, versículos. Estou juntamente com a minha esposa, que está aí no meu auxílio, né? Compartilhando, escrevendo aí os textos. Se tiver algum comentário, alguma pergunta que eu não puder responder, com certeza ela vai estar atenta aí para poder responder. Mas vamos prosseguir. Então, o tema hoje é Reino de Deus. E o Reino de Deus, ele é bem amplo, né? Você pode trabalhar muitas áreas dentro do Reino de Deus. Mas eu me identifico muito com a unção apostólica, né? Com o chamado apostólico.
Talvez esse seja a minha linha, porque eu sempre gosto de dar uma visão macro, panorâmica. Eu sempre gosto de falar um desenho, né? Estampar um desenho, falar de uma estrutura, porque eu acredito que fica mais fácil quando você já entende um desenho, né? Uma estrutura, então você consegue entender aí as partes de forma individual. Então, o título desta mensagem, eu quero que você anote aí, se você puder, pega papel, pega caneta, como um bom estudante da palavra do Senhor. Quero que você anote o título dizendo 9 elementos do reino. Recorde, o tema é Reino de Deus. E o título desta mensagem, desse ensino, desta classe de hoje, é os 9 elementos do reino. Nove elementos do reino. Possa ser que você encontre mais, mas eu fiquei, enquanto estava me preparando, pensei em 7, tive dificuldade em encontrar esses 7. Depois eu coloquei aqui no papel, fiz um desenho e apareceu 9. Né? Deus multiplicou. E possa ser que você encontre mais, mas eu acredito que esses 9 que eu vou apresentar hoje são os principais, vai te abrir um mapa, um panorama do que se refere ao reino de Deus. Mas primeiro, voltando a esse tema, né, de elementos. Assim como eu falei de elementos da oração semanas atrás, volto a falar de elementos aqui. E vamos partir da definição que é um elemento. O elemento é uma parte de um todo. Toda vida que a gente fala de elemento, a gente está querendo desmembrar algo para estudar as partes, né? Para que tudo forme esse quebra-cabeça, como peças de um quebra-cabeça, são elementos. Os científicos dizem que os elementos do universo são 4. Do universo físico, matéria, ar, água, fogo, terra. São os 4 elementos. Os elementos do corpo humano seriam o quê? Os órgãos, o sangue, né? Os ossos são elementos, são partes que formam um todo, um corpo. Falei da oração, mas o tema hoje é Reino de Deus. Então, eu vou até mostrar para você o meu esboço, fiz agora. Aqui está. Vamos entender que o Reino de Deus compreende esse círculo, né? E são vários elementos ao redor do reino. São vários elementos ao redor do reino. O primeiro desses novos elementos, né? Já vamos entrar aí. Já vou entrar aí. Vou deixar um pouco mais para que outras pessoas se conectem também. Está se conectando aí a Michele, mandando um abraço. Deus te abençoe também, Michele, você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Vou começar lendo o texto de Lucas 4:43. Acredito que podemos começar daí, com o fundamento bíblico. Lucas 4. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia. Eu vou usar a versão transformadora. Lucas 4:43. E diz assim: no 42 começa: logo cedo, na manhã seguinte, Jesus se retirou para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte. Quando finalmente o encontraram, suplicaram que não o deixasse. Então Jesus
disse, versículo 43, Lucas 4, 43. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. Ou seja, para que Jesus foi enviado? Quando falo para, falo um propósito, falo uma razão. Foi enviado para anunciar as boas novas do reino de Deus. Muitas vezes nós pegamos um elemento, né, dentro do que é o reino de Deus e fazemos disso o evangelho, né? Fazemos disso a causa principal, a mensagem, né? Durante muito tempo se pregou que o reino de Deus era somente a salvação, né? O reino de Deus é a salvação, é pregar que Jesus perdoa, que Jesus redime, que Jesus cancela e anula pecados, maldições, né? Isso faz parte do reino, é um elemento. O evangelho faz parte do reino, mas não é só isso, né? Temos que anunciar o reino. O reino é um combo, é um pacote, é um pack, né? Temos que anunciar o reino por completo, em sua plenitude. Então, esse texto nos afirma que Jesus, ele anunciava as boas novas do reino. Vamos ler aqui também em Lucas 17, 21. Seguindo ainda Lucas. Lucas 17, 21. Que Jesus foi interrogado pelos fariseus acerca de quando viria o reino de Deus. Então, Jesus disse que o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, né? Não vem com aparência exterior. Porque ele diz, o reino de Deus não está aqui ou ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Jesus afirma mais uma vez que a sua mensagem principal é o reino de Deus e que esse reino de Deus não seria abstrato, seria real, que já estava entre as pessoas, entre aqueles que haviam entrado pela porta, né? Porque para entrar no reino tem um protocolo, não entra quem quer, né? Para se adquirir essa cidadania, assim como se pode adquirir a cidadania portuguesa, italiana, europeia, americana, para se adquirir essa cidadania requer um protocolo. Não é quem quer, é quem tem um perfil, né, para reclamar um direito e tem que se submeter a um protocolo para entrar nessa sociedade e fazer parte desse povo, né, para ter essa cidadania. Então Jesus disse que o reino já estava ali, apesar de muitos não conseguirem ver este reino, porque estavam vivendo religião, estavam vivendo tradições, estavam vivendo somente o governo humano e não estavam se dando conta do governo de Deus. Porque veio um profeta preparar o caminho. Esse profeta se chamava João. João, no hebreu, seria Yohanan. É aquele que veio preparar o caminho para o governo, para o reino do Messias. Então, João veio restaurar alguns desses elementos, né? Que Yeshua veio complementar. Mas vou dar mais outra ênfase, que eu quero enfatizar muito isso. Atos 28, 31. Atos 28, 31. Nós vamos ver que os discípulos também pregavam o reino de Deus. Aqui, no caso, é o apóstolo Paulo. Deixa eu abrir Atos 28, 31.
Atos 28, 31. No versículo 30, ele diz assim: durante os 2 anos seguintes, Paulo, né, o apóstolo Paulo, morou em Roma às suas próprias custas, ou seja, ele mesmo se mantinha. E a todos os que visitavam, ele recebia. Versículo 31 diz, Atos 28, 31. Paulo proclamando corajosamente, o que é que ele proclamava? Corajosamente o reino de Deus. Ou seja, ele não falava do evangelho, ele não ensinava leis, ele não ensinava festas, ele não ensinava calendários de forma isolada. Ele não ensinava só os elementos, ele ensinava o reino. O reino é o conjunto, é o todo. Então, Paulo ensinava corajosamente o reino de Deus, ensinando a respeito de Jesus Cristo sem restrição alguma. Então, imagina que tremendo tempo de ensino estar diante de um doutor, um Moré Torá, que era o apóstolo Paulo, seu nome hebraico do hebreu era Rav Shaul, Rav, abreviação de Rabino, Shaul, né? E traduzido ao grego é Paulo. Paulo que significa pequeno. Então, vimos aí que Jesus anunciava o reino, Jesus anunciou que o reino já estava entre as pessoas que haviam entendido o protocolo para ter acesso. Vimos que Paulo também proclamava o reino, não era evangelho, não era festas, não era leis, né? Era todos esses elementos juntos, é reino de Deus. E o último aqui que eu vou utilizar, João 3, do versículo 3 a 5. Livro do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 a 5. E diz assim: Jesus respondeu, estava respondendo a Nicodemos, que eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Por que muitos perguntavam a Jesus onde é que estava o reino e não viam? Ele deu essa resposta a Nicodemos abertamente, porque quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Esse novo nascimento fala esse repatriamento, né? Você deixar de ser um cidadão, seja brasileiro, peruano, argentino, costarriquense, nicaragüense, americano. Ou seja, tem uma pátria natural, mas também tem uma pátria celestial. Enquanto não entender esse repatriamento, então não pode ver o reino de Deus, né? Então nós estamos falando aqui do reino de Deus, de todos esses elementos que vai nos levar a uma transformação para entendermos que nós não somos apenas fruto de um sistema humano, né, regional, nacional, mas somos também frutos de uma ação do Espírito que vai nos revelando aos poucos acerca dessa pátria celestial, deste reino celestial. Então, isso provoca esse novo nascimento, né? Quando nós falamos 2 idiomas, a gente sabe muito bem, a gente olha para um objeto e eu sei como é que esse objeto se chama no português e no espanhol. Então, eu consigo discernir, no espanhol é isso, no português é isso. Então, a nossa mente já sabe processar a diferença dos 2 idiomas. A mesma coisa acontece também nessa cidadania. Eu sei discernir, quando eu vou aprendendo acerca do reino, aquilo que é fruto do sistema natural, daquilo que é fruto do sistema do espírito. Então, Nicodemos ainda não tinha alcançado essa revelação, por quê? Porque ele estava sendo somente fruto da religião. A religião não pode revelar o reino de Deus, né? Então, Jesus diz, continuando até o 5, como pode
Então Nicodemos pergunta: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Então Jesus respondeu no versículo 5: eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala desta água, ele está falando água como ensino, que limpa, que purifica, mas também está falando da imersão, o que seria muito bem processado para Nicodemos como um hebreu, como um judeu da época, que nada podia entrar em um novo ambiente, em um novo lugar, sem ser primeiro lavado, sem ser imerso em uma mikvah, em um tanque de água, submerso por completo, não só aspergido por água, senão que tinha que mergulhar. Até os objetos na casa dos judeus, dos hebreus, desde da antiguidade, para ser utilizado, tinha que ser lavado, mergulhado em água. A mesma coisa acontecia naqueles que aderiam esta fé. Eles tinham que submergir em água. Eles tinham que passar por esse processo ritual, que é o batismo. O batismo era uma declaração de fé, de que agora ele estava reconhecendo o reino, né, de um novo Senhor. E o Espírito é o Espírito Santo, aquele que leva a nossa compreensão humana mais além, né, que nos traz a revelação, a capacidade de entender e de decodificar a palavra de Deus, né? Tirar daqueles padrões naturais e nos levar a uma revelação sobrenatural. Bem, já dei essa introdução acerca do reino de Deus, que os apóstolos, os profetas, né, os discípulos de Yeshua, todos proclamaram, porque Yeshua veio anunciar o reino. João Batista, né, chamado Batista, porque ele batizava, ele fazia essa imersão naqueles que queriam entrar no reino. João preparou o caminho para o rei e para implantar este governo sobre a terra. Então, nós vamos entender através desses 9 elementos o que se trata desse reino de Deus. Então, eu coloquei aqui como primeiro elemento que a gente vai entender hoje é o Evangelho, porque ninguém pode entrar nesse reino se não houver quem pregue, quem anuncie. Né? O Evangelho é as boas novas, é as boas notícias. Vamos entender que existe um governo, né, como muitas vezes eu vejo na rede social, Canadá, Suíça, esses países considerados primeiro mundo, uma qualidade de vida bem elevada, mas a população está pequena, está faltando gente nessas cidades, nesses países. Então eles ficam declarando: aceitamos estrangeiros que queiram viver aqui, vão ser repatriados, vamos adotar essas pessoas, esses cidadãos, vão se tornar cidadãos canadenses, suíços. Então começa a fazer parte de uma nova pátria, né? De um novo governo. Então isso é as boas novas. As boas novas é que você pode ter sido maltratado, pode ter sido injustiçado, pode ter sido prejudicado, ter vivido como escravo em muitas maneiras, aonde você está ou você esteve, mas o reino de Deus quer te tirar dessa condição de escravo, de devedor, de problemático e te colocar em um novo governo no qual vai te tornar produtivo, no qual vai resolver esses teus assuntos do passado e vai te dar um novo curso, um novo destino. Isso é o Evangelho. É um elemento, né, para se entrar no reino de Deus, para se conhecer o reino. O outro elemento são as leis, né? Não existe governo, não existe reino se não houver leis. A lei é a palavra, é a Torá, a Escritura, que nos ensina o que é
justo e injusto, certo e errado, que nos ensina os nossos direitos e os nossos deveres. É o segundo elemento. Primeiro, evangelho. Segundo, leis, né? Torá, palavra de Deus, escritura. O terceiro elemento do reino de Deus é o Estado. Não existe governo se não houver Estado. Né? O que é o Estado dentro da nossa nação, Brasil? O Estado seria o parlamento, né? Aqueles que estão lá dentro da Assembleia, do parlamento, né? Hoje considerados políticos. Essa palavra parlamento é de origem italiana, vem de parla, de falar. É os que falam em nome do povo, né? É os que estudam as leis, estudam as escrituras e falam, né? Ou seja, intercede diante de Deus, falando o que as pessoas precisam. De igual forma também são os que conhecem a lei e falam ao povo o que é correto, o que não é correto. Aí o parlamento seria o Estado. O Estado quando estamos dentro do nosso território. Né? Quando estamos fora do nosso território, é embaixada. Não existe embaixada e Estado habitando junto. Vamos supor, estamos no Brasil e o Brasil não tem embaixada dentro do Brasil, porque aqui do Brasil ele tem um Estado. Tem a constituição das suas autoridades. Mas fora do Brasil, a representação que o Brasil tem nos países, seja Argentina, Peru, Chile, Estados Unidos e todos os outros países, eles têm embaixada, têm representantes legais nesses territórios. E quem seria esse Estado? Esse Estado se trata dos ministros, né, que no hebreu se chama os sacerdotes, dos Kohen, os oficiais, né, os ministros, aqueles que estão estudando as leis, aqueles que interpretam as leis, aqueles que ensinam o povo as leis, aqueles que aplicam a justiça. É um elemento importante. Não existe governo sem Estado e sem embaixada. Estado dentro do seu território, onde está o rei. Embaixada é onde o rei estendeu o seu governo para outros países, para outras pátrias. Então, primeiro elemento, evangelho. Segundo, leis, Torá. Terceiro, Estado ou embaixada. E o quarto é cidadão. Né? Cidadãos. Precisamos entender que o reino precisa de cidadãos. Cidadãos, né? Pessoas que foram integralizadas e vieram fazer parte dessa pátria, desse povo. Os cidadãos são um povo. A Escritura mesmo diz que nós somos povo de Deus. Quando o Senhor fala a Pedro, né? E Pedro está reportando lá no seu livro, dizendo que nós somos nação santa, sacerdócio real. Sacerdócio é o Estado, ou a embaixada. Sacerdócio real, povo de Deus. Ou seja, cidadãos. Existe o Estado, existe cidadão. Os cidadãos, todos aqueles que entram para fazer parte do reino, fazem parte da família de Deus. Todos porque são integrantes do reino de Deus, fazem parte da família de Deus. Os que não são estrangeiros, os que são estrangeiros ainda não são família, mas fez parte do processo de repatriamento, de adoção. Então se tornou parte da família de Deus. Né? São cidadãos. Então, o primeiro elemento é evangelho, segundo, leis, terceiro, Estado, quarto, cidadão. O quinto, cultura. O quinto elemento, cultura. Não existe governo se não tiver cultura. Não pode viver a cópia da cultura do mundo dentro desta pátria, desse governo. Porque a cultura, ela reflete o Deus desse povo, o Deus dessa nação. A cultura, ela fala de uma divindade que está entronizada sobre este povo, sobre este governo. E a cultura são os hábitos, né? O que as pessoas fazem no seu dia a dia, é aquilo que se tornou uma tradição, um costume.
parte, né, das características particulares deste povo. Isso a gente acompanha muito aqui no Nordeste, mesmo no Nordeste ou no Brasil. Por exemplo, eu sou nordestino de origem, né? Já fui repatriado mineiro, por estar aqui há já 9 anos, já aprendi muitos costumes, já deixei outros costumes que era lá do Nordeste. Então, assim, cada povo do Brasil tem a sua particularidade, né? Tem a sua identidade, as suas características, a sua cultura local. E essa cultura local forma a cultura nacional. Mas quando a gente vai para outra nação, a gente se depara com outra cultura totalmente o contrário. Por exemplo, agora no mês de maio, o Brasil todo tem no seu calendário social, civil, de celebrar o Dia das Mães. E na boa parte da América Latina está celebrando o Dia dos Pais. É o contrário. E o Dia das Mães é só em agosto. E aqui no Brasil é o contrário. Agosto é o dos pais e maio é o das mães. Lá ao redor do Brasil é o contrário. Maio é o dos pais e agosto é o das mães. Ou seja, há uma divergência cultural. Isso é só um exemplo. Mas a cultura é um elemento, né? Outro elemento, o calendário. O calendário é um elemento importante no governo, no reino. Todos os governos implantaram seu calendário. Roma tinha um calendário romano. A China tem um calendário chinês. A Grécia implantou o calendário grego. A Babilônia implantou o calendário babilônico. O Egito implantou o calendário egípcio, né? E tem o calendário civil que hoje vivemos, o calendário chamado gregoriano, começou com o Júlio César, no ano 40 antes da Era Comum, né? E só veio a entrar em vigor no ano 0, que é chamado também ano da vinda de Jesus, de Yeshua, né? E daí começou a entrar o ano depois de Cristo descer. Só que esse calendário juliano ficou muitos anos. Somente agora, há 300 anos atrás, 400 anos atrás, que foi mudado o calendário juliano para o calendário gregoriano, né, por razão do Papa Gregório, que foi quem liderou esse movimento de ajustar esse calendário, porque o calendário juliano não era tão preciso. Ou seja, todo povo, toda nação tem o seu calendário, não é diferente. O povo que se diz povo de Deus tem que entender o seu calendário bíblico, os tempos que Deus sinalizou. Nós entramos agora, desde ontem, iniciou o primeiro dia do calendário bíblico, o mês Nissan, ou Abib, o primeiro dia, no qual Deus sinalizou desde Êxodo capítulo 12, versículo 2, que seria o princípio dos meses do ano do povo de Deus, né? Ou seja, temos que entender o nosso calendário. Mas eu sou brasileiro, eu tenho que viver o calendário do Brasil. Você não é só brasileiro. Se você quer entrar no reino de Deus, quer ser integrante do reino, você tem que entender o calendário bíblico, o calendário do rei, do reino, o calendário divino. Faz parte, é um elemento importante. E também as festas. As festas também é um elemento importante. Às vezes as pessoas ficam criando resistência, né, dizendo essas festas bíblicas são festas dos judeus. Nunca foram dos judeus. Os judeus celebraram porque entendiam que o reino de Deus, para ser implantado, tem que conhecer também o elemento festas. As festas do Senhor. As festas que Deus entregou ao seu povo. Essas festas, no hebreu se chama Moedim, que não é somente festa, mas são encontros, tempos marcados, tempos em que o eterno se alinha com o Cronos, o humano. Então, abre-se portais para que Deus revele ao seu povo algo novo, né? Para que venha uma nova revelação sobre o povo. Então, as festas do Senhor são 7 festas bíblicas, né? Festas do Senhor, e tem festas históricas, como Purim, como Hanukkah. São festas históricas, não são festas do Senhor. Do Senhor são 7 festas. Fora o Shabat. O Shabat
é um dia, né? Não chega a ser uma festa, mas é um dia. Fora o Shabat, tem mais 7 festas. E tem gente que fala, não, essas festas têm nada a ver, mas continua celebrando as festas pagãs. Assim como era no Egito, o Egito tinha 105 festas dedicadas a Faraó. Eram festas disso, festas daquilo, até funerais, era o aniversário de Faraó. Estavam todos ali, a cultura egípcia estava ali celebrando e convidava os judeus, os hebreus a celebrar também. Foi quando o Senhor disse, não, deixe o meu povo sair daí do Egito e celebrar a festa no deserto, para que eu possa ensiná-los as verdadeiras festas, os verdadeiros moed, os tempos marcados. São 7. Tem gente que celebra 105 festas, como era no Egito, mas acha 7 festas muito. As 105 é festa disso. Toda semana é um aniversário, toda semana é um dia dos pais, é um dia das mães, é o dia dos avós, é dia daquilo, é dia da consciência negra. O calendário está cheio de festas, né, civis, até com boas intenções, não vou demonizar todas elas. Tem aquelas que são estampadas, que é demonizada, que é o Halloween, que é Carnaval, que essas festas todas provocam mais mal do que bem. Mas eu não vou falar disso. Tem festas que têm boas intenções. O problema é que não são festas que foram dadas por Deus, pelo Eterno. E às vezes essas festas aprisionam as pessoas. Às vezes essas festas criam problemas nas pessoas, como o Dia dos Namorados. Não tem nada pior para uma pessoa solteira que o Dia dos Namorados, que lembra que ela não tem um companheiro, que ela não é amada, que ela não é querida. Ou o Dia das Mães, Dia dos Pais, para quem não tem mãe e pai mais. Ou para quem nunca teve. Então, as festas do Senhor, elas estão desenhadas para tratar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, para nos abençoar, para nos fazer prosperar. Então, é um elemento importante. Então, recapitulando. Evangelho, primeiro elemento. Segundo, leis. Terceiro, Estado. 4 elementos, cidadãos. 5º elemento, cultura. 6º elemento, calendário. 7º elemento, festas. O 8º elemento, economia. Tem muita gente que diz que Deus não quer saber de finanças. Deus não quer saber de dinheiro. Aí não tem nada um pensamento mais medíocre do que esse. Porque quando o Senhor foi tirar o seu povo do deserto, do Egito, perdão, o Senhor falou, não, eles não sairão com mãos vazias. Porque convém, Moisés disse, convém que tenhamos o que oferecer ao Senhor. Em outra passagem, se não me engano, Levítico e Deuteronômio fala que não apresentem-se diante de mim com as mãos vazias. Sempre tenha algo a oferecer. Porque quando você tem a oferecer, você está dizendo que eu estou sendo suficiente na sua vida. Que eu estou te abençoando, te prosperando. Então, a economia é importante. É tão importante que no Novo Testamento se fala mais em dinheiro do que em salvação. Tem muita gente que fala, Deus não quer saber de dinheiro. Fala muito em dinheiro. A maioria das parábolas, se não todas, fala de dinheiro, fala de economia, fala de administração. Ou seja, a economia é um elemento importante porque é o que sustenta e dá manutenção ao reino. O governo humano tem os impostos. O Estado não sobrevive sem os impostos. Tudo que você vai fazer, você comprou um bem, comprou um carro, uma casa, você comprou um produto, você recebe, você tem uma fonte de renda. Tudo que você tem uma taxação de imposto. Já no reino de Deus não é assim, nada é imposto. São princípios. O dízimo é um princípio. O maaser, dar a 10ª parte da minha renda. É bíblico. Tem gente que vai ficar sempre argumentando, isso é do Antigo Testamento, no Novo Testamento não fazia isso. Cada um com a sua fé. Né? Abraão entregou o dízimo de tudo quanto tinha a Melquisedeque, a um sacerdócio que prefigurava o Messias. Ele deu o dízimo, a 10ª parte de toda a sua renda familiar. Então, Melquisedeque cumpriu a sua parte. Melquisedeque representaria aí, nesse caso, o Estado.
o Estado, o ministro, o sacerdote, que abençoava o cidadão, o povo. Então, a economia é importante. Além do dízimo, tem as primícias. As primícias é quando se traz honra. A gente nem fala de dinheiro. Na economia do reino nem se fala de dinheiro. Às vezes se fala, mas se fala de honra. A Bíblia diz lá em Provérbios 3, honra o Senhor com todos os seus bens. A ideia principal é ensinar honra, não é fazer você dar dinheiro. É ensinar você a honrar os seus pais, honrar suas autoridades, honrar os seus ministros. Quando você honra, né, você está semeando honra, você vai colher honra. As primícias têm um tempo certo para se dar, ou seja, nesse mês de primavera vai ter as festas, os moed, Páscoa, Semana dos Pães Sem Fermentos e primícia. É o tempo certo de você dar a sua primícia. O primeiro fruto da sua economia. Antes de você colher em Pentecostes uma colheita abundante. Se você santifica as primícias, então toda a sua colheita vai estar santificada. E também tem as ofertas. Dentro do sacerdócio levítico, foi instituído, né, as ofertas diárias. Todos os dias tinha que ter oferta pela manhã, oferta pela tarde, oferta vegetal, ofertas animais, oferta por pecados e ofertas de gratidão e de paz. Ou seja, a oferta representa o oferecimento a Deus, né? Quando você doa, a oferta é doação, é generosidade. Então, a economia do reino se move em honra, em generosidade, em justiça, a tzedakah, é você ajudar aquele que está próximo a você, que você identifica uma necessidade dele, você pode suprir. Né? O apóstolo Paulo ensina sobre isso. Muita gente se prende aos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos não são muito claros. Quando diz lá, não roubarás, só fala o que não fazer. Então, eu estudando o Novo Testamento, certa vez em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Efésios diz, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe e compartilhe com quem tiver necessidade. Então, eu chamo isso de um mandamento completo. Porque diz o que não fazer, mas diz o que fazer. Não devemos roubar, antes, trabalhar e compartilhar com quem tem necessidade. Se você diz, não estou roubando, não está completo o mandamento. Você tem que trabalhar. Aí se você trabalha e tem renda, glória a Deus, mas você tem que compartilhar para que você se torne perfeito, justo. Então a economia se trata disso, de que as finanças, as riquezas, elas cumprem, né, prestam serviço ao reino de Deus. Yeshua sempre teve pessoas que estavam investindo no seu ministério. Em João capítulo 8, Lucas capítulo 8, fala de mulheres que serviam ao ministério de Jesus com sua fazenda, com as suas finanças, a sua economia. Né? Necessitamos de finanças para fazer os projetos do reino se concretizarem, né? Para que a gente possa adquirir equipamentos, fazer viagens, visitas, para que nós possamos ter manutenção da nossa casa, estar com tempo para estudar, para mergulhar mais na palavra. Aqueles que têm o chamado de ser o Estado, sacerdote. Imagina, dentro da sociedade civil, né, quem é que paga o salário dos políticos? Dos senadores, dos governadores, dos prefeitos, quem é que paga? É o povo. Dentro do reino de Deus funciona semelhante. Os sacerdotes, os levitas do Antigo Testamento, não receberam herança, não receberam terra para cultivar, ou seja, não tinham bens. Então, todos aqueles que tinham bens, os demais, trabalhavam a terra, cultivavam, multiplicavam, colhiam e compartilhavam dos seus ganhos com aqueles que eram os sacerdotes, que é o Estado. Amém? Então, é um ponto importante, o elemento economia. E o último elemento, que é o nono, é o governo.
governo, o nosso governo, o governo do Reino de Deus é um governo teocrático, significa Deus governando sobre a sociedade, é teocrático e monárquico. Funciona nesses dois regimes, teocrático e monárquico. Não é democrático. O Reino de Deus não é democrático. Não concordo com administrações de ministérios que dizem assim, não, a maioria aqui é que manda. Né? Tem algumas congregações que são assim. A sociedade, a maioria da congregação escolhe quem vai ser o pastor, escolhe quem vai ser o presbítero, escolhe quem vai ser o diácono. E eu não concordo. Não é bíblico. O democrático não é bíblico. Isso funciona bem dentro do secular, dentro do civil. E funciona bem entre aspas. A gente sabe que não funciona. Porque não existe democracia. O que existe é aquele que tem mais economia, mais influência, mais jeito para poder articular, é o que ganha, toma vantagem. Às vezes não é o melhor representante. Então, o governo de Deus ele é teocrático, Deus governando sobre o povo, e é monárquico. Só que Yeshua já foi constituído o rei sobre esse reino. Não há outro. Ele é o rei maior. Mas ele governa sobre outros reis. A Bíblia diz que ele é rei de reis e senhor de senhores. Ou seja, Yeshua é o rei sobre todo o universo, sobre todo o reino, né? Sobre todos os territórios. Ele conquistou isso legalmente. Não porque era filho de Deus, mas porque caminhou em obediência, teve uma vida piedosa, teve uma vida entregue a Deus em obediência, não pecou, decidiu ser a oferta por outras pessoas. Então ele conquistou isso. Foi o seu mérito. Yeshua é rei. Então, foi a vontade de Deus constituí-lo rei sobre as nações. Rei de reis, senhor de senhores. E é monárquico. Não vai passar outro rei. Alguns são chamados, né, não vou dizer que todos os cristãos, todos que são da igreja são chamados a governar com Cristo. Em tese, sim. Porque como nação, nós podemos governar como nação do Senhor. Mas Yeshua chama aqueles que vão estar junto com ele, que vai ser o seu estado, né? Vai ser os seus representantes ali, ou a sua embaixada nos territórios, para estar representando os interesses do reino de Deus. Então são 9 elementos, recapitulando. O reino de Deus possui aqui 9 elementos. Primeiro, o evangelho. Segundo, leis, Torá. Terceiro, Estado, embaixada. Quarto, cidadão, família. Quinto, cultura. Sexto, calendário. Sétimo, festas. Oitavo, economia. E o nono é o governo. Um governo teocrático e monárquico. Deus governando, foi ele que constituiu o rei de reis. Yeshua, nosso mestre de justiça. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que participar, né? Primeiramente, tem que receber o evangelho do reino, que vai te repatriar, vai te colocar dentro desse sistema do reino de Deus, que vai te apresentar as leis, né? Aquilo que é doutrina de homem, você vai rejeitar e vai aprender aquilo que é lei do Senhor, instruções do Senhor. Você vai estar diante do Estado genuíno, dos ministros verdadeiros, ungidos legalmente, né, que são os oficiais do reino, os cidadãos. Você vai estar fazendo parte da cidadania do reino. Você vai aprender da cultura, você vai aprender do calendário, você vai aprender das festas, você vai colocar a sua economia para servir ao reino e você vai estar debaixo do governo de Deus. Então, tudo isso é reino de Deus. Amém? Não vou me aprofundar mais, acredito que até aí foi bom por hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, estou com o espaço aberto para você falar, tá bom? Depois pode me escrever. Não produzir
nada desse material ainda, vou estar produzindo algo melhor, de repente, para lançar um PDF. Mas se você também quer que isso seja compartilhado com outras pessoas, a gente pode marcar um estudo. Estamos para servir o reino de Deus. Aqueles a quem querem se tornar cidadãos legalmente do reino e conhecer esse reino. Eu já não estou com muita paciência para ficar falando o que todo mundo quer ouvir. Mas eu já estou convicto. Já cheguei meus 40, já passei dos 40. E já não... Muita coisa já está clara para mim. Então eu quero que você entenda. Se você quiser entrar no reino, é necessário nascer de novo. É necessário romper tradições, costumes que não estão cumprindo o propósito na sua vida. Para que você entre em um sistema que vai gerar transformação na sua vida, que vai te falar dessa nova pátria, para você ser repatriado. Né? Não é que você vai deixar de ser brasileiro, vai deixar de ser peruano, argentino. Não é que você vai deixar de ter a sua pátria, a sua família, não é isso. Mas você vai ter revelação dessa nova cidadania que você tem direito e muitas vezes não está desfrutando disso. Amém? Então, shalom, shalom a todos. Deixo aqui o meu abraço da minha esposa. Para mim é um prazer estar compartilhando a palavra do Senhor. Me motiva, me alegra muito. E tenho certeza que muito mais o Senhor terá para nós esse ano. Logo mais vou estar também subindo essa classe ao Facebook, ao YouTube. Espero poder também que outras pessoas sejam edificadas. Amém? Um grande abraço. Shalom. Fica na paz do Senhor. E até a próxima quarta-feira, se o Pai nos permitir. Shalom.